Pronto. Mãe, lê a página, por favor. (11 de janeiro). Tenha fé em mim, entregando o controle em minhas mãos. Pare de lutar. Saiba que eu sou Deus. Eis a minha palavra, eu fiz e eu controlo. Você é uma parte importante na litania do amor. Busco entre meus filhos aqueles que sejam receptivos a mim. Guarde bem essa dádiva que plantei em seu coração. Alimente-se com a luz da minha presença. Quando me fizer pedidos em oração, deposite todas as suas preocupações em mim. Fale comigo candidamente, esvazie seu coração. Depois agradeça-me pelas respostas que inspirei, mesmo antes que perceba os resultados. Quando me agradece pelo modo como respondo aos seus pedidos, sua mente se torna muito mais otimista. Orações de gratidão mantêm sua atenção voltada para a minha presença e minhas promessas. Suelen, você pode fazer a prece inicial? Vamos então. Amado Deus, Pai de infinita misericórdia, gratidão te damos, Senhor, pelo início de mais uma reunião, de mais um estudo. Pedimos encarecidamente que o Senhor toque em nossos corações, que limpe as nossas mentes de qualquer nevoeiro e abranda as nossas emoções, acalmando o nosso coração, diminuindo qualquer tipo de ansiedade, qualquer preocupação. Prepare, Senhor, neste momento as nossas almas, o nosso intelecto e nos fortaleça, Senhor, para que possamos agir conforme os ensinamentos e os estudos que estamos efetuando neste momento. Visita, Senhor, cada lar, cada casa, cada hospital, cada presídio, orfanato, cada coração necessita do teu acalento e do teu amor. Nos fortalece, Senhor, para que possamos agir conforme a tua vontade. Esteja presente em cada ação e pensamento nosso, para que possamos levar teu amor, a tua luz aonde quer que estejamos. Nos prepare, Senhor, para esse estudo, que vamos nos nutrir com teu amor, com a tua luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, ficamos combinado, né, da gente fazer mais uma vez o capítulo 5, item 14, o suicídio e a loucura, porque ontem foi muito corrido, né, a gente sentiu a vontade de fazer fazer mais um pouco, né, fazer tipo assim, a revanche, a segunda parte. A Nani está entrando na sala e como ela não participou ontem, eu vou pedir para ela ler de novo assim, pra gente, né, que estava aqui. Vou pedir para a Nani ler e aí ela faz o primeiro comentário, que ela não sabe o que a gente falou. De repente fala de novo, que a gente está precisando ouvir. E depois a gente vai fazendo os complementos. Nani, Nani, Nani. Oi, pessoal. Nani. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Ontem nós fizemos capítulo 5, item 14. Mas sentimos a vontade de continuar de novo, capítulo 5, item 14, né? A revanche. Eita! Será que você pode ler pra gente, Nani? Posso, deixa eu só me achar aqui. Tá. É do início? Sim, vamos ler tudo. Tá.
suicídio e a loucura, certo? Isso, certo. Vamos começar? Então, vamos lá. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houvera desesperado noutras circunstâncias, evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhes apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para que não crê na eternidade e julga que, com a vida, tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta se não se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los desta consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o espiritismo tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Continuo lendo, ainda tem um parágrafo inteiro, uma folha toda. Eu acho que... Não, acho que já está bom. Vamos comentar. Quer falar, Ana? Tá. É assim, é bem difícil, né? Porque muitas pessoas passam por provas grandiosas, provas muito desafiadoras, né? A palavra é desafiadora,
E, infelizmente, quando não tem o conhecimento de uma vida futura, acredito eu que fica fácil pensar em abreviar a vida, porque pense bem, se você crê que quando você morre acabou tudo, o que vai te prejudicar abreviar essa prova, né? Então, eu acho que aí o que falta exatamente é o conhecimento, é a fé, é considerar que Deus não nos daria uma prova que não fôssemos capazes de suportar, de vencer. É considerar também que, após a morte do corpo físico, há algo ainda maior, que já estivemos lá daquele lado e estaremos novamente assim que se finde o nosso ciclo aqui nesse plano, mas que precisamos fazer isso com sabedoria, que precisamos responder pelas nossas ações, que precisamos seguir exatamente os desígnios de Deus, que a gente não pode simplesmente achar que hoje está muito difícil e não estou mais conseguindo suportar, não estou conseguindo seguir adiante. A gente ouve muitos relatos de pessoas que já tentaram suicídio ou de alguns autores que estudam esse item. Eles dizem que a pessoa, ela verdadeiramente, ela não quer se matar, ela quer acabar com o sofrimento, né? O ponto-chave não é abreviar a vida, é findar o sofrimento. E aí, o que nós podemos dizer? Que, para esses casos, é urgente que as pessoas tenham, eu acho que assim, um mínimo de conhecimento, porque quando você já tem um mínimo de conhecimento de tudo que pode vir com esse ato, a gente já começa, eu acho que até por medo, principalmente no início, por medo, começa a pensar, nossa, que besteira que eu vou fazer. Se há alguma coisa a mais, se vai ter uma consequência, aqui já está ruim do jeito que está. Imagina se eu coloco mais umas colheres nessa dívida, se eu me afundo mais um pouco, como vai ser depois? Eu acho que, principalmente, o conhecimento aí é assim, fundamental. E é uma coisa que, infelizmente, como disse aqui no texto, que algumas pessoas que desacreditam dessa vida após a morte, né? E praticamente incentivam entre aspas, tá? As pessoas que apoiam, né? As pessoas que estão pensando em suicídio, de que aquela é uma boa opção, né? Que vai acabar, daqui a pouco vai acabar, então é melhor eu acabar agora, porque agora está muito ruim, depois não tem nada mesmo e tal. Eu acho que a descrença, ela é um fator preponderante para a pessoa que pensa em suicídio. Claro que a gente tem que avaliar todas as vertentes, porque existem muitas pessoas que são obsidiadas, que a gente já sabe, que numa invigilância conseguem atrair, permitem que aqueles inimigos, né, espirituais, eles se aproximem e aí eles fazem uma festa na vida da pessoa, porque eles colocam aqueles pensamentos de que realmente está muito ruim, o melhor é mesmo terminar com aquilo tudo, o desespero toma conta e a gente fica tão desesperado que no auge do nosso desespero dá-se o suicídio, né? Então, eu acho que deveria ter assim uma ampla divulgação desse fato de que, mesmo que a pessoa não acredite na vida após a morte, eu acho que quando a gente começa a falar de todas as consequências que isso vai acarretar, eu acho que isso vai gerando um medo.
E eu acho que o medo, nesse momento, ele pode ser positivo, porque ele vai colocar a pessoa que já está pensando nesse ato em alerta. Nossa, mas e se piorar o negócio? E se for verdade isso que fulano está dizendo? Então, eu acho que deveria ser considerado uma campanha grande aí pela prevenção da vida, né? No Setembro Amarelo, é isso? Né? Setembro Amarelo. Então, eu acho que deveriam haver várias propagandas e assim que pegassem a um público muito maior, porque o espírita ele já tem consciência. E eu tenho certeza que muitos espíritas, infelizmente, ainda sucumbem. Então, você imagina, se nós que temos o conhecimento, a gente ainda falha, imagina aquele que não tem. Então, eu acho que deveriam ser boladas campanhas para atingir todos os públicos, independente de religião. Haveria a possibilidade de falar de outra maneira, né, para que a pessoa começasse a despertar, porque deve ser muito difícil, né, no momento em que a gente está com muita dificuldade e não poder e achar, né, que não pode contar com o outro. Claro que a gente sabe que o outro pode nos apoiar, pode nos dar força, mas o determinante somos nós que vamos determinar realmente o que vamos fazer. Só que a gente hoje sabe que se as coisas estão ruins, com Deus elas ficam melhores. Elas se tornam, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais resistentes, mais perseverantes, mais confiantes. Então, a presença de Deus nesse momento é um fator determinante para que a gente leve em conta que aquilo ali não é uma boa saída. Desistir não é a opção. Para a gente fica muito fácil, fica muito claro, né? Eu tenho até dificuldades hoje para falar. Eu fico pensando, houve um momento em minha vida que eu quase fraquejei. Graças a Deus, foi só um pensamento e passou. Mas quem de nós nunca passou por uma dificuldade que ousou pelo menos pensar, né? Quando a gente ainda não tem a nossa fé raciocinada, quando a gente não tem conhecimento que nós temos hoje, que não é muito, mas é que nos segura aqui, quando a gente sabe que a gente pode confiar irrestritamente em Deus. Então, eu acho que é isso, é Deus e é o conhecimento, é a propagação dessa ideia de que o que vai acontecer, mesmo que fossem como se fosse filmezinhos, tirinhas, alguma coisa que chamasse atenção, fica legal para o pessoal que trabalha com marketing, né? Que chamasse atenção, uma coisa criativa, uma coisa rápida, que prenda a atenção da pessoa e que desperte nele a vontade de saber um pouquinho mais e de tentar desistir. Mas, acima de tudo, é a fé em Deus. É isso. Show, Nani. Eu gostei muito da parte que você falou que a pessoa ela quer fugir da dor, né? Quando ela chega ali no limite dela, ela quer fugir da dor. Só que a gente tem, nós espíritas acreditamos na vida após a morte, né? E, como você falou, vai só acarretar mais problema ainda, porque a gente sabe que existe a lei da causa e efeito, e a gente sabe também que, às vezes, pode ser também a loucura, né? Pode ser orgânico, né? Uma falta de alguma coisa, serotonina, a depressão também, a falta de alguma química ali importante que você pode ajudar a tratar através de medicamentos com um profissional, ou pode ser espiritual também. Então, a gente nunca sabe. Então, a gente tem que procurar ajuda especializada para poder ver direitinho. E, assim, o que a gente pode fazer para poder mudar esse clima, né, psíquico? A gente pode fazer uma leitura edificante, prece, a companhia de uma amizade legal, sempre ajuda. Fazer algo diferente que você nunca fez.
ter muitos sonhos e tentar realizar. Você não pode parar, você tem que sempre ter vários sonhos. Dar alegria a alguém, né? Fazer a caridade, te ajuda, libera hormônios em você que acaba te ajudando. Oração, fé. A Silvia Leal botou assim: o desequilíbrio de alguns tipos de neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina, pode desencadear a depressão. Exatamente. Então, você tem aquele problema orgânico, é espiritual? Não, é orgânico, tem alguma coisa que está faltando ali no seu cérebro e você precisa pedir ajuda de um especialista para poder equilibrar de novo esses componentes que estão em desequilíbrio, para você conseguir. Nem tudo é espiritual, né? A gente bota na conta do obsessor, tudo é na conta do obsessor. Às vezes o obsessor é a gente mesmo. O obsessor, parabéns, você já está fazendo o meu trabalho, vou procurar outro. Você já está fazendo o trabalho do obsessor. E também é importante falar que existe o suicídio indireto, né? Que a gente vê até naquele livro, Nosso Lar, que ele chega como suicida no plano espiritual sem saber por que os outros estão chamando ele de suicida. Ele, não me matei não, eu queria viver. Só que ele estava acabando com o corpo dele, bebendo, sexo desenfreado, que aí trouxeram várias doenças, fumava, enfim, não se alimentava direito. E aí tudo isso ele não cuidou do corpo dele e acabou chegando no plano espiritual como suicida, que também a gente sabe que existe o suicídio indireto. Alguém gostaria de falar, de contribuir mais alguma coisa? Sueli, muito bem, Sueli. Boa tarde, boa noite, né? Ontem eu fiquei assim pensando muito sobre esse tema, porque a minha mãe, hoje ela está com 89 anos, ela teve uma infância difícil. Aos 8 anos ela perdeu a avó, aos 9 o pai, aos 10 a mãe. E teve que depois viver outra família, e ela tinha também um irmão de 16 anos, que logo depois morreu também. Então, não sei, de uma forma de chamar atenção, eu e minha irmã crescemos ouvindo minha mãe falar que qualquer problema que ela tivesse, ou que ela ia sumir na estrada, andar até sumir, ou então que ia se matar, tomando veneno de rato. Quando a gente é criança, né, isso faz uma diferença muito grande, né? A gente fica bem preocupado. Aí depois, quando fui crescendo, eu descobri que isso foi a forma que ela encontrou de chamar atenção. Tanto é que hoje ela está com uns 89 anos e a pressãozinha 12 por 7, muito bem. Mas isso na época da infância incomodou bastante. Era isso que eu queria falar para vocês. Ela teve uma vida muito sofrida, né? Aí uma maneira dela chamar a atenção era fazendo esse alarde, né? Ela poderia chamar a atenção de maneiras boas, mas ela não aprendeu isso com ninguém, então não tinha como, a gente não tem como julgar, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo maravilhoso de hoje? Ninguém. Falamos muito, né, já. Fala, Dani. Eu acho assim, a Suelen vai falar, é só rapidinho, tá? É só dando um complemento aqui na fala da Sueli. É assim, cada um reage de uma forma, né? Tem uns que conseguem, na dificuldade mesmo, conseguem se reerguer, e tem outros que não conseguem. Mas, graças a Deus, Sueli, apesar de todas as ameaças, né, ela continua aí, né? Porque acredito eu, que fosse mais um desabafo, né? Era uma forma de pedir ajuda, né? E, de repente, quando ela verbalizava aquilo, a ajuda chegava. Quem sabe, né? É isso. Então, vou falar rapidinho. O que me chamou a atenção desde ontem foi que o capítulo ele já inicia com 2 dicas muito importantes para a gente buscar manter
ou adquirir uma saúde mental, emocional, espiritual, que é a calma e a esperança, né? E nós, ultimamente, nas últimas décadas aí, nós temos sofrido muito com o excesso de pensamento, o pensamento acelerado, a desconfiança no futuro, a dúvida. E o remédio inicial já está aqui. Essa busca que a gente necessita fazer da calma e da fé, da esperança. Mas não é uma fé, não é uma esperança, algo vazio. É na nossa fé raciocinada, nos conhecimentos que a gente tem buscado e tem adquirido todos os dias, né? E a importância também... Tudo que eu estou falando agora não é novidade, mas é sempre bom a gente reforçar, porque vai caindo as peças direitinho na nossa cabeça e a gente vai recordando a importância de viver no presente, né? Talvez as tribos indígenas e povos nativos, mas, entre aspas, primitivos, saibam fazer isso com muito mais excelência, né? A gente fica muito preso, às vezes, ao passado, e principalmente se esse passado nos remeter à dor e o sofrimento. Então, que a gente que está adquirindo esse conhecimento, né, todos os dias, e estamos buscando trilhar esse caminho do bem, do amor, que a gente possa pedir auxílio ao plano espiritual, aos nossos mentores, para nos auxiliar a nos desamarrar desse passado de sofrimento que todos nós temos, que todos nós carregamos, né? Então, esse trabalho de formiguinha, ele pode e ele é feito, vai depender muito do nosso esforço, mas que a gente nunca se esqueça de que os bons espíritos estão do nosso lado e eles vão nos auxiliar, porque muitas vezes a gente tem essa sensação de estarmos só dentro da nossa casa, no nosso trabalho, mas nunca estamos. A importância também da gente vigiar nossos pensamentos, né? A gente buscar estar conectado com os bons pensamentos, apesar do sofrimento. O sofrimento ele vai aparecer, mas que a gente consiga, por mais difícil que seja, e aí é um trabalho de disciplina, buscar enxergar pontos positivos, mesmo se o nosso dia estiver sendo muito difícil, né? Porque quando a gente se desvia, pode ser uma grande oportunidade para um obsessor. Outra coisa também que me veio à cabeça, a gente buscar aproveitar o nosso tempo com coisas boas e úteis. Às vezes, o ócio, às vezes, tá, gente? Porque também ficar sem fazer nada pode ser importante para uma determinada pessoa, mas o ócio excessivo pode ser um canal de abertura para pensamentos ruins. Então, que a gente possa vigiar. É claro que é bom ver uma besteira, não fazer nada, mas que isso não seja excessivo. Tá. A importância também da gente prestar atenção como a gente acorda, o que a gente faz ao acordar e quando a gente vai dormir. Que a gente possa pensar em práticas positivas, né? Acordar, ouvir uma boa música, olhar para o céu, isso é magnífico. A cor azul, né? Quem é da terapia sabe que remete o nosso cérebro a toda uma harmonia, uma positividade, e a importância também, né, da oração o dia inteiro, mas da gente se preparar para o sono. Eu tenho ouvido algumas palestras que têm falado da importância do sono, de como nós podemos ser requisitados nesse momento do repouso físico para trabalhar no mundo espiritual, para aprender, para adquirir conhecimentos também. Então, que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que a gente tem de crescer,
de limpar o nosso coração e buscarmos cada dia mais, com muita força, fé, evoluirmos aos poucos, muito amor. Show! Luciana, 1 minutinho, depois vou passar para a Nani. Por quê? Tá acabando? Ih, tá acabando. Então passa para ela. Ah, não, agora eu quero te ouvir, 1 minuto. Não, uma história que eu ouvi uma vez o Trigueiro falando de uma menina, uma adolescente, que a avó desencarnou e ela entrou num processo depressivo. Já ouviu essa história? Ela entrou num processo depressivo e tal, e aquilo ali foi abrindo, né, para a frequência mais baixa, para as vibrações mais densas. E aí, no determinado momento, ela começou a pensar em suicídio, porque a saudade da avó era muito grande. E a avó era tipo um anjo da guarda dela, mas não conseguia mais trabalhar no campo dela, porque ela estava ficando muito densa. E aí começou a ficar mais perigoso essa ideia do suicídio. Um belo dia, ela já estava pronta para cometer o ato, que as sombras tomaram conta dela. E no momento do ato, ela lembrou da avó e falou: vó, como eu queria que você estivesse aqui agora. E nesse momento, um fio condutor entre as duas foi o suficiente para a vó conseguir agir, para os guias da menina conseguirem agir, os guias da avó, veio todo mundo e dissipou aquela sombra. Porque o amor, ele faz isso. E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente já não deve ter sido salvo por um único pensamentozinho que vem, né, de luz. Então, a gente precisa estar alimentando os pensamentos de luz, a gente precisa estar focado nisso todos os dias, procurar ao máximo se alimentar e se nutrir dessas coisas, dessas energias mais elevadas, porque elas nos salvam muitas vezes. É isso. Eu amei a sua história, a história do Trigueiro. Gente, precisava dessa história hoje. Vem, Nani! Realmente linda a história, eu nunca ouvi, não. Fiquei muito emocionada, né? Sem palavras. Que a gente lembre sempre que temos espíritos olhando por nós. Alguns estão aqui pertinho, encarnados, e outros desencarnados. Nunca devemos perder a confiança. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. E é isso que nós devemos sempre lembrar, que a mão de Deus está sempre nos amparando. E por mais que a gente se distancie, ele se alonga para chegar perto de nós. Que nos esforcemos para estar com eles, porque eles têm um trabalho enorme para fazer o nosso caminho, eles têm um trabalho gigantesco para organizar como será a nossa vida, e que a gente possa estar sempre ligados a eles para seguir o que for melhor para nós. E mesmo, principalmente nos momentos desafiadores, devemos lembrar: no que fizeres tu, nosso bom Deus te possa amparar. Que Deus nos ampare, nos guarde, nos proteja. Que lembremos sempre que a mão de Deus, muitas vezes, está nos carregando.
Ele não nos dá só a mão, ele nos pega no colo. E que nesses momentos de aflições lembremos dele. Se não tivermos, se não conseguirmos uma prece, que a gente peça auxílio. É só dizer a ele que estamos necessitando, que ele sabe do que precisamos. Agradecendo a espiritualidade por fluidificar as nossas águas e colocar o remédio que tanto necessitamos. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigada. Coisa linda! Vamos tirar foto rápido. 1, 2, 3 e sorrindo! Gente, a gente usou todos os minutos, quase a gente caiu antes do tempo. Amei o estudo de hoje. Eu sempre amo, né? Beijo, gente. Obrigada.